A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria e aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado do PL é acusado de coagir os ministros para impedir o julgamento do seu pai, Jair Bolsonaro. Vamos ver na reportagem de Luciana Amaral. A PGR acusa Eduardo Bolsonaro de articular sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos, onde vive desde março. O objetivo seria interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe. O relator Alexandre de Moraes afirma haver relevantes indícios de que as condutas de Eduardo pretendiam criar um ambiente de instabilidade para coagir os ministros do STF a votarem a favor de Jair Bolsonaro, ou seja, interferir num processo judicial. Como exemplos, são citados a suspensão de vistos americanos de magistrados do Supremo e familiares, o tarifaço do governo Trump e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Eduardo se recusou a apresentar advogado próprio ou a manter contato com a Defensoria Pública da União e busca transmitir a imagem de que é julgado à revelia. O resultado desta sexta-feira é a percepção de um isolamento crescente, não apenas físico, mas também político. Poucos aliados se dispuseram a defender Eduardo, reflexo de uma série de brigas com colegas, o Centrão, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos cotados para substituir Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Há quem defenda distância, diante da repercussão negativa e dos reveses sofridos pela direita, graças à atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Parte da oposição busca se reerguer sem depender da família Bolsonaro. Nisso, o projeto antifacções é visto como uma plataforma de salvação. A avaliação é de que a retomada da diplomacia do governo Lula com o governo Trump também esvazia o papel de Eduardo, especialmente após ele se projetar como dono do monopólio do diálogo com a Casa Branca. A situação de Eduardo ainda causa mudanças nos planos eleitorais da direita para o ano que vem. Inicialmente cotado para disputar o Senado por São Paulo, membros da oposição já estudam alternativas e não garantem sequer que ele volte ao Brasil. Se condenado, e a depender do andamento do processo no Supremo, Eduardo pode ficar inelegível em 2026. Jussara, essa coisa de transformar o Eduardo num sujeito inelegível me parece ser uma coisa que a Câmara dos Deputados, por exemplo, quer evitar. O processo na Comissão de Ética não foi para frente, foi arquivado, os outros processos que estão lá não têm nem apreciação. Vai sobrar para o Supremo Tribunal Federal ter essa lição aí de casa para tirar Eduardo Bolsonaro da possibilidade de ser candidato a alguma coisa no ano que vem? Olha, Thaís, tem uma questão que o próprio Eduardo Bolsonaro, ele quer que isso aconteça. Isso reforça o discurso dele de que ele, assim como o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sofre uma perseguição do Supremo Tribunal Federal. Ele, né, tem evitado, como a reportagem da Luciana Amaral nos traz, tem evitado responder a justiça, está nos Estados Unidos e vem, toda a manifestação dele que ele faz pelas redes sociais, principalmente, vem no sentido de reforçar essa tese de que é perseguido. Bem, ele ainda na Câmara ele conta com uma blindagem, mas como também a gente sabe, Eduardo Bolsonaro tem se isolado pela quantidade de brigas, né, e desentendimentos que ele vem travando, inclusive com ex-aliados, podemos dizer, da direita. Então, a situação dele vai ficando cada vez mais difícil. Por outro lado, embora muita gente veja nessa situação de Eduardo Bolsonaro um problema para ele, até para ele poder voltar aqui ao Brasil, ele sabe que no PL a situação dele vai ficando mais difícil, embora o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ainda sabe da importância da família Bolsonaro para fazer uma bancada grande na Câmara de Deputados, a situação dele vai se complicando a partir do momento que ele vai
como dizendo, travando essas brigas com todos esses políticos, atores políticos. Por outro lado, Thaís, Eduardo tem se aproximado cada vez mais do irmão senador Flávio Bolsonaro. Eles já se encontraram recentemente no mês passado em Washington. Flávio Bolsonaro esteve lá e agora, na próxima segunda-feira, ele viaja com o senador Flávio Bolsonaro para El Salvador e eles vão ter uma agenda com Bukele. Qual que é a ideia disso? Porque no meio dessa confusão toda, logo depois do Supremo Tribunal Federal formar, quer dizer, a primeira turma do STF formar a maioria para torná-lo réu, nesse caso da coação, ele faz essa viagem, sai dos Estados Unidos, vai para El Salvador. Ele não pode vir para o Brasil, mas se encontra com o irmão em El Salvador, numa agenda em que eles dizem que vão discutir segurança pública. Mas é uma agenda que, simbolicamente, para eles, é importante, justamente porque Bukele se tornou um símbolo para a direita bolsonarista. Não, claro, tem o tópico da segurança pública aí, que a gente já fala. Agora, Caio, tem alguém respirando aliviado na direita? Bom, o Eduardo Bolsonaro, ele nunca foi ali vamos dizer assim, um articulador, né? Não é a principal característica dele, ele é muito mais, a estratégia dele é quase uma estratégia de guerrilha. Mas o fato dele não ser e nunca ter sido um grande articulador político não significa que as operações políticas que ele se envolveu e que ele liderou não provoquem e continuem provocando muitos ruídos, né? O caso mais claro, clássico, é esse do tarifaço, né? Da forma como essa operação gerou um incômodo e gerou prejuízos para a direita brasileira. Isso tudo para te dizer que eu apostaria que muita gente da direita comemorando essa decisão do Supremo Tribunal Federal e a evidente ali condenação num curto e médio prazo, porque daí você tira ele de vez, você pune, né, o que é considerado pela própria direita como uma operação política desastrada, e você tira ele do páreo também para 2026, vai se tornar um sujeito inelegível, né? Então, acho que grande parte da direita, tirando esse núcleo duro mais bolsonarista raiz, comemora, surpreendentemente até, essa posição e essa decisão do Supremo e a provável condenação quando ela vier. Jussara, o que a gente pode esperar de timing do Supremo? Você passou por isso na sua primeira intervenção, lembrando que a gente está para aguardar a qualquer momento aí nas próximas semanas uma finalização sobre o pai, né? Do trânsito em julgado, enfim, se vai haver ou não, que tipo de prisão será determinada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a coisa, do ponto de vista do marketing, né, que eles criaram sobre a sua situação, pode até inflar o deputado. Mas o que você está vendo de timing do STF? Olha, Thaís, para falar especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, a própria família imagina que esse trânsito em julgado e essa prisão em regime fechado, ela pode ocorrer ainda no mês de novembro. A gente lembra que agora deve abrir um novo prazo para o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como dos outros condenados do Núcleo 1, mas a expectativa é justamente que ainda em novembro já tenha um desfecho. Nesse meio tempo, o que eles querem, de modo geral? A família Bolsonaro quer ter algum tipo de encaminhamento, Thaís, sobre o futuro do bolsonarismo, porque já há uma reclamação de que nesse período em que Bolsonaro está em prisão domiciliar, muitos já têm visto aliados tentando se distanciar, soltando a mão de Bolsonaro, inclusive para saber se dá para seguir sem Bolsonaro. Essa é uma percepção de integrantes da família, de pessoas muito próximas do núcleo Bolsonaro, do núcleo duro de Bolsonaro. Bem, importante dizer que nesse momento também há um outro movimento ocorrendo. O senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do ex-presidente e também sempre foi apontado como o mais articulador, o mais político, ou, como me dizem algumas pessoas, o mais centrão da família Bolsonaro, ele tem se movimentado, inclusive, para se colocar como na disputa do Palácio do Planalto.
Muita gente ainda vê como difícil isso, até porque Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, segue ainda sendo a aposta de aliados do Centrão, mas mostra também esse movimento, Thaís, que a família Bolsonaro não está disposta a perder espaço nessa liderança da direita aqui no país. Então, são movimentos que devem se acelerar nos próximos dias, justamente com a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. A dúvida agora é se Alexandre de Moraes deve realmente mandar Bolsonaro passar um tempo na Papuda, embora muita gente acredita que ele passe pela Papuda, faça um pit stop lá antes de Moraes acatar ali um pedido da defesa para que Bolsonaro siga em prisão domiciliar. Caio, como é que o governo está enxergando o bolsonarismo sem o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo com o Eduardo também caminhando para ficar fora, mas que ainda tem uma força da família? Qual é o grau de preocupação do governo? Bom, eu acho que a leitura do governo, e acho que grande parte também da análise política, Thaís, é no sentido de que, sim, Jair Bolsonaro, pessoa física, sai fora do jogo, já saiu fora do jogo desde 2023, mas isso não significa que o antipetismo e o antilulismo que ele encarnou desde 2018, substituindo o PSDB nessa vertente de fazer uma oposição e de fazer esse amálgama no eleitorado que não gosta do PT e não gosta do Lula, tenha sido superado. Então, o fato de Bolsonaro ser preso, da direita estar fragmentada e desarticulada e sem uma estratégia clara, como a gente viu agora nessas questões todas do Derrite, não significa para o governo reconhece isso, que a eleição ano que vem vai ser um passeio, que não vai ter adversário, porque o eleitor antilulista e antipetista, ele existe, é um eleitorado grande, a gente pode chutar aí metade do país, né? Então, as previsões do governo e da própria oposição é de uma eleição no ano que vem acirrada por uma margem muito pequena. Ou seja, Bolsonaro preso não significa passeio para o Lula em 2026. Claro, e uma coisa interessante, assim, só para a gente fechar, né? Essa última pesquisa Genial Quest que saiu mostra bem a limitação do quadro político brasileiro, né? Porque a gente tem, de um lado, do lado da esquerda, o presidente Lula sendo o único representante da esquerda, que ele forçou essa unicidade em torno dele, e do outro lado, 10 candidatos, né? Então, essa movimentação da família Bolsonaro, por exemplo, mexe com esse outro lado que vai enfrentar o presidente Lula.